Descubra por que afirmações positivas não funcionam sozinhas e como a qualidade da sua observação, não seus pensamentos, seleciona a experiência que você vive, baseado no experimento da dupla fenda e nos ensinamentos de Neville Goddard. O despertar do observador. Você não cria a realidade pensando nela, você cria pelo jeito que observa. E o detalhe que ninguém te fala é este: você já está colapsando uma versão da sua vida o dia inteiro, só que no piloto automático. Se a tua atenção passa horas em contas, medo, falta e limitação, não importa o que você visualize por 5 minutos antes de dormir, a tua assinatura dominante continua sendo a mesma. E é exatamente por isso que tanta gente afirma, visualiza, deseja com intensidade, mas nada muda de verdade. Porque a mudança não acontece no pensamento, ela acontece na observação. E hoje você vai entender a diferença entre essas duas coisas de um jeito que vai transformar completamente a maneira como você se relaciona com a tua própria vida. A ciência tropeçou numa descoberta que pouquíssimas pessoas conseguem traduzir para o cotidiano, e essa descoberta muda tudo. Em certos experimentos, quando você tenta ver por onde a partícula passou, o resultado muda. O ato de medir altera o padrão. Isso não é teoria conspiratória, não é esoterismo barato, não é pensamento mágico. É física. É observação científica repetida milhares de vezes em laboratórios ao redor do mundo. E o que isso significa para a tua vida? Significa que a maneira como você observa a realidade determina qual versão da realidade você vai experimentar. Não é sobre desejar mais forte. Não é sobre pensar positivo o tempo inteiro. Não é sobre fingir que está tudo bem quando não está. É sobre observar a partir do estado certo. É sobre virar o observador consciente da realidade que você quer viver, ao invés de continuar sendo o observador automático da realidade que você não quer mais. E se isso fizer sentido nos próximos 2 minutos, você vai querer os próximos vídeos. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, e vem comigo nessa jornada de consciência. Porque o que você vai descobrir aqui não é apenas informação teórica para enfeitar a estante mental. É um princípio operacional que funciona agora, funciona sempre, e funciona independentemente de você acreditar ou não. A questão não é se a observação colapsa a realidade. A questão é, você vai fazer isso conscientemente ou inconscientemente? A maioria das pessoas passa a vida inteira observando no modo automático, reagindo às circunstâncias, sendo arrastada pelas emoções, permitindo que o ambiente externo determine o estado interno. E depois se perguntam por que a vida não muda, porque os mesmos padrões se repetem, porque as mesmas situações voltam com roupas diferentes mas com a mesma essência. A resposta está na qualidade da observação. E quando você entende isso, quando você realmente incorpora esse princípio, você para de ser vítima das circunstâncias e se torna o observador consciente que seleciona, escolhe, decide qual frequência vai emitir e, consequentemente, qual realidade vai colapsar na tua experiência. Hoje você vai aprender não apenas a teoria por trás disso, mas as técnicas práticas, os passos concretos, as estratégias aplicáveis que você pode começar a usar imediatamente para virar o observador consciente. Não daqui a um mês, não quando você tiver mais tempo, não quando a vida estiver mais calma. Agora, hoje, neste exato momento. Porque cada segundo que passa você está observando de algum lugar. A pergunta é de onde? E essa pergunta, quando respondida com honestidade e seguida com ação consciente, muda absolutamente tudo na tua experiência de vida. Então respira fundo, coloca o celular no modo silencioso, e vem comigo descobrir o poder que sempre esteve dentro de você. E antes de começarmos, quero que você entenda uma coisa fundamental. Esse não é um vídeo para te fazer sentir bem por 10 minutos e depois voltar para a mesma vida de sempre. Esse é um vídeo para te acordar, para te mostrar que você tem mais poder sobre a tua realidade do que te ensinaram a acreditar, e com poder vem responsabilidade. Porque quando você descobre que você é o observador que colapsa a própria realidade, você não pode mais culpar ninguém, não pode mais se fazer de vítima. Não pode mais fingir que a vida está acontecendo com você. Você precisa assumir que a vida está acontecendo através de você. E essa responsabilidade, embora assustadora no começo, é a coisa mais libertadora que você vai experimentar. Vamos juntos? O problema que ninguém resolve. Talvez você já tenha tentado.
Afirmações pela manhã repetidas em frente ao espelho com toda a convicção que você conseguiu reunir. Quadros de visão colados na parede do quarto com fotos de tudo que você deseja. Visualizações antes de dormir onde você se imagina vivendo a vida dos sonhos. Mantras repetidos com convicção enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto espera na fila. E durante alguns minutos, você sente algo. Uma esperança que acende no peito. Uma vibração diferente que percorre o corpo. Uma sensação genuína de que dessa vez vai funcionar, de que agora você entendeu, de que finalmente descobriu o segredo. Mas aí você abre os olhos. E o dia começa. Você olha o saldo bancário e sente aquele aperto familiar no peito, aquele nó no estômago que você conhece tão bem. Você pensa no trabalho e vem a ansiedade de sempre, a sensação de estar preso, de estar fazendo algo que não te realiza, de estar trocando tempo de vida por dinheiro que mal paga as contas. Você vê aquela pessoa e surge o ressentimento que você jurou que tinha superado, a mágoa que você prometeu que tinha deixado para trás, a raiva que você tentou tanto transmutar. E durante as outras 16 horas do dia, enquanto você está vivendo a vida real e não a versão idealizada da meditação matinal, a tua atenção está observando o quê? Falta, limitação, medo, problema, carência, escassez. E é aqui que mora a grande ilusão. Você acha que está criando realidade porque passou 5 minutos desejando algo diferente. Você acha que fez a sua parte porque escreveu as afirmações no diário, porque olhou para o quadro de visão, porque repetiu os mantras. Mas a criação não acontece no desejo. Ela não acontece na intenção momentânea. Ela não acontece na visualização de 5 minutos. A criação acontece na observação sustentada. Ela acontece no estado que você mantém ao longo das horas, dos dias, das semanas. Ela acontece na frequência emocional que você emite quando ninguém está olhando, quando você não está fazendo a prática espiritual, quando você está simplesmente vivendo o dia a dia. E essa frequência, essa assinatura vibracional, é determinada pela qualidade da tua observação. Então não importa o que você desejou nos 5 minutos de visualização. Se a tua assinatura dominante, o sinal que você está emitindo o dia inteiro através da tua atenção e do teu estado interno, continua sendo a mesma frequência de sempre, a mesma frequência de falta, medo e limitação, então é isso que vai colapsar na tua realidade. Porque o universo não está ouvindo as tuas palavras, ele está lendo a tua frequência, ele está medindo a qualidade da tua observação. Ele está respondendo ao observador que você está sendo agora, não ao observador que você quer ser no futuro. E é aqui que entra a diferença crucial entre pensar e observar, uma diferença que a maioria das pessoas nunca entendeu. Pensar é barato. Pensar não custa nada. Todo mundo pensa em dinheiro, amor, saúde, liberdade, realização, propósito, abundância. Todo mundo tem pensamentos bonitos, ideias inspiradoras, visões grandiosas do que a vida poderia ser. Mas observar é outra história. Observar é onde você está. É o estado interno a partir do qual você mede a realidade. É a qualidade da tua presença, a tonalidade emocional que permeia as tuas horas, a frequência vibracional que você sustenta enquanto interage com o mundo. É o que você sente quando olha para a conta bancária. É o que surge no teu peito quando você pensa no futuro. É a sensação que te domina quando você vê aquela pessoa, aquela situação, aquele problema. Isso é observação. E a observação é onde a realidade colapsa. E a ciência, sem querer e sem procurar por isso, tropeçou nessa verdade de um jeito tão profundo que mudou completamente a maneira como entendemos a própria natureza da realidade. Eles não estavam tentando provar lei da atração. Eles não estavam tentando validar ensinamentos espirituais. Eles estavam simplesmente tentando entender o comportamento das partículas subatômicas. Mas o que descobriram foi algo que transcende a física e entra no território da consciência, da observação, da própria natureza do que é real. E quando você entende isso, quando você realmente compreende as implicações dessa descoberta, você nunca mais olha para a tua vida da mesma maneira. Porque você percebe que você não é um espectador passivo da realidade. Você é o observador ativo que a está criando a cada momento. A dupla fenda, a descoberta que mudou tudo. No começo do século XX, os cientistas fizeram um experimento aparentemente simples que acabou revelando algo absolutamente desconcertante sobre a natureza da realidade. Eles pegaram uma fonte que atirava partículas minúsculas, elétrons, fótons, partículas tão pequenas que você precisaria de trilhões delas para formar algo visível a olho nu.
Atiraram essas partículas através de duas fendas abertas numa parede sólida, e colocaram uma tela detectora do outro lado para ver onde essas partículas iam parar. A expectativa era simples, óbvia, lógica. Se você joga partículas sólidas através de duas portas, você deveria ver dois riscos na parede do outro lado. Como se você jogasse bolinhas de gude através de duas aberturas. Faz sentido, não é? É o que qualquer pessoa esperaria. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ninguém estava medindo, quando nenhum detector estava observando o caminho que as partículas estavam fazendo, quando simplesmente deixavam as partículas passarem livremente pelas fendas, elas criavam um padrão de interferência na tela detectora. E padrão de interferência é algo que só ondas fazem. É como quando você joga duas pedras na água e as ondas se encontram, se sobrepõem, criam regiões onde a onda é mais alta e regiões onde ela praticamente desaparece. As partículas estavam se comportando como ondas, como se cada partícula estivesse passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo mesma, criando esse padrão que desafia completamente a lógica do senso comum. Mas aqui vem a parte que muda tudo. No momento em que os cientistas colocavam um detector para ver, para medir, para observar por qual fenda a partícula estava realmente passando, o padrão mudava completamente. As ondas sumiam. O padrão de interferência desaparecia. E apareciam dois riscos simples na tela, exatamente como se fossem bolinhas de gude sólidas passando por duas portas. O ato de medir, o ato de observar, alterou fundamentalmente o resultado do experimento. Não foi uma falha no equipamento. Não foi um erro de medição. Foi repetido milhares de vezes com diferentes partículas com diferentes configurações, em laboratórios ao redor do mundo, e o resultado era sempre o mesmo. Quando você observa, o comportamento muda. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não entende. O ponto onde muita gente distorce a ciência para validar crenças místicas ou diminui a descoberta para manter o conforto do materialismo clássico. Eu não estou dizendo que você controla elétrons com a mente. Não estou dizendo que você tem poderes sobrenaturais telepáticos. Não estou dizendo que a física quântica prova que você pode materializar dinheiro do nada ou curar doenças só com o pensamento. Isso seria desonesto intelectualmente e seria desrespeitar tanto a ciência quanto a espiritualidade genuína. Mas o princípio que emerge dessa descoberta é profundo, inescapável, e tem implicações diretas para a maneira como você vive a tua vida. O princípio é este: o observador não é neutro. A maneira como você mede altera o que aparece. A qualidade da observação determina a natureza do resultado. E aqui está a ponte para a tua vida, a conexão que pouquíssimas pessoas fazem. Você está medindo a realidade o tempo inteiro. Com cada olhar, cada pensamento, cada emoção, cada reação automática, cada estado interno que você sustenta. Você é um observador constante, medindo, colapsando, selecionando qual versão da realidade vai se manifestar na tua experiência. A pergunta não é se você está observando. Você sempre está. A pergunta é, a partir de que estado você está observando? De que frequência emocional? De que convicção interna? De que crença sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre o que é possível? Porque a realidade que colapsa na tua experiência vai refletir exatamente a qualidade dessa observação. E a maioria das pessoas nunca percebeu isso. Elas acham que a realidade é algo fixo, sólido, imutável, algo que acontece com elas. Elas acham que são vítimas das circunstâncias, reféns do destino, impotentes diante das forças externas. Mas a física quântica sugere algo radicalmente diferente. Ela sugere que a realidade é mais fluida, mais responsiva, mais moldável do que acreditamos. Ela sugere que a consciência, a observação, a atenção, desempenham um papel ativo na determinação do que se manifesta. E quando você leva isso para a tua vida, quando você aplica esse princípio no teu cotidiano, quando você entende que você não é um espectador passivo mas um observador ativo que está constantemente colapsando realidade, tudo muda. Absolutamente tudo. Porque você para de esperar que a vida mude para então mudar como você se sente. E você começa a mudar como você se sente para então a vida mudar. A metáfora da TV e do controle remoto. Pensa na tua vida como uma televisão. A tela é a realidade que você vê todos os dias, as contas que chegam no final do mês, os relacionamentos que você tem ou não tem, o trabalho que te realiza ou te frustra, o corpo que você vê no espelho, as oportunidades que surgem ou que parecem nunca chegar. Tudo isso é a tela. É a imagem que está sendo projetada. E o controle remoto é o teu estado interno,
A frequência emocional que você sustenta, a tonalidade mental que permeia os teus pensamentos, a vibração energética que você emite ao longo das horas, dos dias, das semanas. O controle remoto determina o canal. E o canal determina o programa que aparece na tela. Simples assim. Mas a maioria das pessoas não entende essa mecânica. A maioria das pessoas fica completamente obcecada com a tela. Elas olham para a imagem que está aparecendo e gritam, se frustram, se desesperam. Por que esse programa não muda? Por que continua aparecendo a mesma falta de dinheiro? Por que continua aparecendo o mesmo tipo de relacionamento problemático? Por que continua aparecendo a mesma sensação de estar preso, de estar limitado, de estar vivendo uma vida que não é a que você deseja? Eu já pedi tanto para o universo. Eu já visualizei com tanta intensidade. Eu já afirmei com tanta convicção. Eu já fiz tudo que os livros de desenvolvimento pessoal mandaram fazer. Mas a tela continua mostrando o mesmo programa. E a frustração só aumenta. Mas a tela não cria o sinal. Essa é a parte que ninguém te explicou. A tela não tem poder criativo. Ela não decide o que vai aparecer. Ela apenas reflete, projeta, manifesta o sinal que está sendo emitido. Se você quer mudar o programa, você não bate na tela com raiva. Você não implora para a tela mudar. Você não fica frustrado com a tela. Você não tenta forçar a tela a mostrar uma imagem diferente. Porque a tela é o efeito, não a causa. O sinal é a causa. E o sinal vem do controle remoto. Então, se você quer ver um programa diferente, você muda o canal. E o canal é o teu estado interno. É de onde você está observando a vida neste exato momento. Então a pergunta não é, o que eu quero? Essa é a pergunta superficial que todo mundo faz. Todo mundo sabe o que quer. Todo mundo tem uma lista mental de desejos, sonhos, objetivos, coisas que adorariam ter ou experimentar. Mas saber o que você quer não muda nada. Desejar não cria. Querer não manifesta. A pergunta profunda, a pergunta que muda tudo, é esta: de onde estou observando? Você está observando a vida da falta ou da abundância? Da dúvida ou da certeza? Do medo ou da confiança? Da vitimização ou do empoderamento? Da escassez ou da prosperidade? Da rejeição ou do amor próprio? Porque a realidade vai colapsar de acordo com o observador que você está sendo neste exato momento. Não o observador que você quer ser no futuro. Não o observador que você finge ser durante a meditação matinal. Não o observador que você tenta ser quando está fazendo as afirmações. Mas o observador que você está sendo agora, sustentadamente, ao longo do dia inteiro, quando ninguém está olhando, quando você está simplesmente vivendo a vida, reagindo aos estímulos, lidando com as situações. Esse é o observador que importa. Porque é esse observador, com essa frequência, com esse estado interno, que está emitindo o sinal. E o sinal é o que a tela reflete. Então, se você quer uma tela diferente, um programa diferente, uma realidade diferente, você precisa emitir um sinal diferente. E para emitir um sinal diferente, você precisa ser um observador diferente. E a beleza disso tudo, a parte que liberta e assusta ao mesmo tempo, é que você não precisa mudar a realidade externa primeiro. Você não precisa esperar as contas serem pagas para então sentir abundância. Você não precisa esperar o relacionamento chegar para então sentir amor. Você não precisa esperar o corpo mudar para então sentir merecimento. Você precisa mudar o observador. E quando o observador muda, quando você realmente se torna um observador diferente, quando você sustenta um estado interno diferente, a tela não tem escolha se não mudar também, porque a tela sempre reflete o sinal. Sempre. Sem exceção. É lei. É física. É princípio. E funciona independentemente de você acreditar ou não. A questão é, você vai fazer isso conscientemente ou vai continuar no piloto automático? Observação inconsciente versus consciente. A maioria das pessoas vive em observação inconsciente. É o modo padrão da humanidade. É o piloto automático emocional que foi programado por anos, décadas, de condicionamento familiar, trauma infantil, crença limitante herdada, repetição de padrões que você nem sabe de onde vieram. Você olha a conta no banco e reage com medo. Não é uma escolha consciente. É uma reação automática, instantânea, visceral. O estômago aperta, o peito fecha, a respiração fica curta, e o pensamento vem: eu não tenho o suficiente. Eu nunca vou ter o suficiente. Eu estou sempre faltando. Isso é observação inconsciente. É medir a realidade a partir do medo. E cada vez que você faz isso, você está colapsando mais medo, mais falta, mais limitação. Você vê aquela pessoa e reage com mágoa. A raiva surge automaticamente. O ressentimento domina o peito.
As lembranças dolorosas voltam sem que você chame. E você observa aquela pessoa, aquela situação, aquele momento, através da lente da dor não processada. Isso é observação inconsciente. Você pensa no futuro e reage com ansiedade. As preocupações invadem a mente como um enxame. Os cenários catastróficos se desdobram na tua imaginação. E você observa o futuro através da lente da insegurança, da dúvida, do medo de que algo vai dar errado. Você olha no espelho e reage com rejeição. A crítica interna é implacável. A comparação é cruel. E você observa o teu próprio corpo, a tua própria imagem, através da lente da inadequação. E cada reação é uma medição. Cada medição é um colapso quântico, uma seleção de linha do tempo, uma escolha inconsciente de qual versão da realidade você vai experimentar. E cada colapso reforça o padrão anterior. É um ciclo vicioso, uma espiral descendente, um loop que se autoalimenta. Você observa da falta, então colapsa mais falta, então tem mais evidências de falta, então observa da falta com ainda mais convicção, e o ciclo continua, indefinidamente, até que você desperte, até que você se torne consciente, até que você perceba que você tem o poder de escolher de onde vai observar. E esse momento de despertar, esse momento de percepção, é o começo da transformação real. Mas existe outro modo de operar neste universo. Existe a observação consciente. E observação consciente não é algo místico, esotérico, reservado para monges tibetanos ou mestres iluminados. É algo absolutamente prático, acessível, disponível para qualquer pessoa que decida assumir responsabilidade pela qualidade da própria observação. Observação consciente é quando você escolhe o estado antes de medir. É quando você decide de onde vai observar a situação, ao invés de deixar a situação decidir como você vai se sentir. É quando você para, respira, se centra, e conscientemente seleciona a frequência emocional a partir da qual vai olhar para aquilo que está na tua frente. E atenção, isso não é fingir que o problema não existe. Isso não é pensamento positivo tóxico onde você nega a realidade e repete afirmações vazias enquanto a casa está pegando fogo. Isso não é espiritual bypass onde você usa conceitos metafísicos para evitar lidar com questões reais que precisam ser enfrentadas. Observação consciente é reconhecer o que está aí, olhar para o que é com honestidade brutal, sem romantizar, sem negar, sem fugir. Mas escolher a postura interna, a frequência emocional, o estado de consciência a partir do qual você vai lidar com isso. É a diferença entre reagir e responder, entre ser arrastado pela emoção e escolher a emoção, entre ser vítima das circunstâncias e ser o observador consciente que decide de onde vai olhar. E aqui entra um dos maiores mestres dessa ciência invisível, alguém que entendeu esse princípio décadas antes da física quântica começar a validá-lo, Neville Goddard. Ele dizia uma frase que a maioria das pessoas lê mas não entende, uma frase que parece simples mas que contém uma verdade profunda sobre a mecânica da manifestação. Assuma o sentimento do desejo realizado. Não pense sobre o desejo. Não deseje o desejo. Não anseie pelo desejo. Sinta como se já tivesse. Viva a partir do estado de quem já conquistou. Observe a vida através dos olhos de quem já é aquilo que você deseja ser. Porque quando você faz isso, quando você realmente assume o sentimento, você está observando a partir de uma linha do tempo onde aquilo já é real. E a realidade reflete o observador que você está sendo agora, não o que você quer no futuro. Os 3 pilares da observação consciente, parte 1. Se você quer virar o observador consciente da tua realidade, se você quer sair do piloto automático emocional e começar a colapsar experiências alinhadas com o que você realmente deseja viver, existem 3 pilares absolutamente negociáveis. E o primeiro pilar, o fundamento sobre o qual tudo mais se constrói, é a honestidade brutal com o estado atual. Você precisa admitir de onde está observando agora, sem romantizar, sem fingir, sem se enganar, porque você não pode mudar o que não reconhece. Você não pode transformar o que você nega. E a maioria das pessoas está tão ocupada fingindo que está bem, que está confiante, que está abundante, que nem percebe o estado real a partir do qual está observando a vida. Então o primeiro passo é olhar com clareza. É fazer um inventário honesto do teu estado interno. Quando eu penso em dinheiro, eu sinto o quê? Ansiedade que aperta o peito? Falta que domina a mente? Desespero que tira o sono? Quando eu penso no meu corpo, eu sinto vergonha, frustração, rejeição? Quando eu penso naquela pessoa, naquele relacionamento, naquela situação, eu sinto ressentimento, mágoa, raiva não processada? Esse é o estado atual.
Essa é a frequência que está colapsando a tua realidade neste momento. E reconhecer isso não é negativo, não é derrotista, não é pessimismo, é libertador, é emancipador, é o começo da mudança real. Porque só quando você vê com clareza de onde está partindo, você pode escolher conscientemente para onde quer ir. A maioria das pessoas pula essa etapa. Elas vão direto para as afirmações positivas, para as visualizações grandiosas, para os decretos de abundância. Mas é como tentar construir uma casa sem olhar para o terreno primeiro. Se a fundação está rachada, se o solo está instável, se tem água infiltrando, não importa quão bonita você pinte a fachada, a estrutura vai colapsar. Então você precisa da coragem de olhar, de ver, de admitir: eu estou observando da falta, eu estou medindo a realidade através do medo, eu estou colapsando experiências a partir da insegurança. E essa admissão, por mais desconfortável que seja no começo, é o que abre espaço para a mudança. Porque quando você reconhece o padrão, você pode escolher diferente. E aqui está algo crucial que quase ninguém te diz: você não precisa julgar o estado atual. Você não precisa se culpar por estar observando da falta, do medo, da limitação. Você foi condicionado assim. Você foi programado assim por anos de mensagens culturais, familiares, sociais. Por experiências dolorosas que te ensinaram a ter medo. Por decepções que te ensinaram a duvidar. Por rejeições que te ensinaram a não acreditar no teu valor. Não é culpa tua, mas é responsabilidade tua. E tem uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade empodera. Então você olha para o estado atual sem julgamento, com compaixão, com compreensão. E a partir desse olhar honesto, você pode começar a escolha consciente. O reconhecimento do estado atual também te protege de uma das maiores armadilhas espirituais, a falsa positividade. Aquela coisa de fingir que está tudo bem quando não está, de forçar um sorriso enquanto o peito está em agonia, de repetir afirmações vazias enquanto a mente grita o contrário. Isso não é observação consciente. Isso é negação disfarçada de espiritualidade. E o universo não está ouvindo as tuas palavras. Ele está lendo a tua frequência. Então, se você está dizendo eu sou abundante enquanto sente escassez, se está dizendo eu sou amado enquanto sente rejeição, se está dizendo eu sou confiante enquanto sente medo, o que você acha que está sendo colapsado? A frequência real, o estado verdadeiro, a observação autêntica. Então o primeiro pilar é isso: honestidade brutal. Olhe para onde você está sem romantizar. Sinta o que você sente sem fingir. Reconheça o estado a partir do qual você está observando agora. E a partir desse reconhecimento honesto, a partir dessa admissão corajosa, você pode começar a segunda etapa, a escolha consciente do estado. Porque agora que você sabe de onde está partindo, você pode decidir para onde quer ir. E essa decisão, essa escolha deliberada de mudar o observador, é o que separa as pessoas que manifestam conscientemente das pessoas que vivem reagindo automaticamente. É o que separa os criadores dos espectadores. É o que separa aqueles que escolhem de onde observar daqueles que deixam as circunstâncias escolherem por eles. Os 3 pilares da observação consciente, parte 2. O segundo pilar é: escolha o estado, não o objeto. E essa é a armadilha em que absolutamente todo mundo cai. A armadilha de focar no objeto do desejo ao invés de focar no estado que o objeto representa. Eu quero 10 mil reais. Eu quero aquele relacionamento. Eu quero aquele corpo. Eu quero aquela oportunidade. Eu quero aquele carro, aquela casa, aquela viagem. E aí toda a atenção, toda a energia, todo o foco vai para o objeto. Mas o objeto é o efeito. O objeto é a consequência. O objeto é a manifestação de algo muito mais profundo. O estado é a causa. O estado é a frequência. O estado é o que realmente cria. Então, quando você foca no objeto, você está focando no lugar errado. A pergunta certa não é: o que eu quero? A pergunta certa é: quem eu seria se já tivesse isso? Como eu me sentiria? De onde eu observaria a vida? E quando você realmente mergulha nessa investigação, quando você vai fundo nessa pergunta, você descobre algo interessante. Você descobre que o que você realmente quer não é o objeto. É o estado que você acha que o objeto vai te dar. Você não quer os 10 mil reais. Você quer a sensação de segurança, de liberdade, de abundância que você acha que os 10 mil reais vão te proporcionar. Você não quer aquele relacionamento. Você quer a sensação de ser amado, de ser visto, de ser valorizado que você acha que aquele relacionamento vai te dar. E aqui está a virada de chave. Você não precisa esperar o objeto chegar para então acessar o estado.
Você pode escolher o estado agora. Você pode decidir se sentir abundante agora, antes de ter os 10 mil. Você pode decidir se sentir amado agora, antes de ter o relacionamento. Você pode decidir se sentir confiante agora, antes de ter o corpo ideal. Porque o estado não depende do objeto. Essa é a grande mentira que te venderam. Te fizeram acreditar que você precisa ter algo para então se sentir de um jeito. Mas a verdade é o oposto. Você precisa se sentir de um jeito para então ter algo. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Ele reflete a frequência que você está emitindo. Então você escolhe o estado agora. Você decide conscientemente: eu vou observar a vida a partir da abundância, mesmo que a conta bancária esteja vazia. Eu vou observar a vida a partir do amor, mesmo que esteja solteiro. Eu vou observar a vida a partir da confiança, mesmo que não tenha certeza do futuro. E isso não é fingir. Não é mentir para si mesmo. É escolher a frequência conscientemente. É decidir de onde você vai medir a realidade. É assumir o estado do desejo realizado, como Neville ensinou. E quando você faz isso, quando você realmente sustenta esse estado, a realidade não tem escolha senão se reorganizar para refletir essa nova frequência. Porque a tela sempre reflete o sinal. E isso nos leva ao terceiro pilar, o mais difícil de todos, aquele onde a maioria das pessoas falha repetidamente: sustentar sem checar. Você entra no estado. Você sente a abundância. Você sente a realização. Você sente a gratidão como se já tivesse aquilo que deseja. E está genuíno. Está real. Você realmente conseguiu acessar aquele estado interno. Mas aí, 10 minutos depois, você vai checar se funcionou. Você olha o banco para ver se o dinheiro apareceu. Você checa o celular para ver se a pessoa mandou mensagem. Você se olha no espelho para ver se o corpo mudou. Você procura evidências. Você busca validação. Você quer a confirmação externa de que o processo está funcionando. E no momento em que você faz isso, você sai do estado. Porque checar é duvidar. Checar é não confiar. Checar é voltar para a observação da falta. Afinal, se você realmente estivesse vivendo a partir do estado de quem já tem, você não estaria checando. Quem tem não fica checando se tem. Só quem não tem fica checando se vai ter. Então você precisa aprender a sustentar o estado sem precisar de validação imediata. Você precisa confiar que o colapso já começou, que as engrenagens invisíveis já estão se movendo, que a realidade já está se reorganizando. Mesmo que a tela ainda não tenha mudado. Mesmo que a conta bancária ainda mostre o mesmo número. Mesmo que o telefone ainda não tenha tocado. Mesmo que o espelho ainda reflita a mesma imagem. Você sustenta o estado. E confia no processo. Técnicas práticas, o observador em ação, parte 1. Agora vamos ao prático. Vamos às técnicas concretas, aos métodos aplicáveis, às estratégias que você pode usar hoje, agora, neste exato momento, para virar o observador consciente da tua realidade. Porque teoria sem prática é apenas entretenimento intelectual. E você não está aqui para se entreter. Você está aqui para transformar. Então a primeira técnica que eu quero te ensinar eu chamo de os 30 segundos de reset. E essa é provavelmente a técnica mais poderosa que você vai aprender hoje, porque é simples o suficiente para fazer em qualquer lugar, mas profunda o suficiente para mudar completamente o teu estado interno em questão de segundos. Funciona assim: sempre que você perceber que está em observação automática, afundado em ansiedade, medo, falta, frustração, raiva, qualquer estado que você sabe que está colapsando uma realidade que você não quer, você para, apenas para, onde quer que você esteja, fazendo o que quer que esteja fazendo. Você para por 30 segundos. Não é muito tempo. Todo mundo tem 30 segundos. Mas nesses 30 segundos, você faz algo revolucionário. Você leva a atenção para a respiração. E não é uma respiração qualquer, é uma respiração consciente, deliberada, presente. Você sente o ar entrando pelas narinas, passando pela garganta, enchendo os pulmões. Você sente o peito subindo, as costelas se expandindo, o diafragma descendo. Você sente o ar saindo, o peito relaxando, o corpo se soltando. E nesse simples ato de prestar atenção na respiração, algo acontece. A mente automática perde força. A reação emocional começa a diminuir. E abre-se um espaço. Um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde a escolha se torna possível. E é nesse espaço, nesses 30 segundos de presença com a respiração, que você faz a escolha consciente. Enquanto respira, você declara internamente o estado que você escolhe. Eu observo a partir da abundância. Eu observo a partir da confiança. Eu observo a partir da paz. Eu observo a partir do amor.
Você não está negando o problema. Você não está fingindo que a situação difícil não existe. Você está mudando de onde você olha para ela. E isso muda tudo. Porque o problema observado da ansiedade gera paralisia, desespero, decisões ruins. O mesmo problema observado da confiança gera ação criativa, clareza mental, soluções inesperadas. É o mesmo problema, mas observado de estados diferentes. E estados diferentes colapsam realidades diferentes. Eu quero que você entenda o poder disso. Eu quero que você perceba que essa técnica de 30 segundos, tão simples que parece quase trivial, é uma ferramenta de mudança de linha do tempo. Cada vez que você usa ela, você está literalmente mudando o observador que você é. Você está saindo da reação automática e entrando na escolha consciente. Você está quebrando o ciclo vicioso de observação inconsciente que vem colapsando a mesma realidade repetidamente. E está iniciando um novo ciclo. Um ciclo de observação consciente que vai começar a colapsar uma realidade diferente. Não imediatamente, não magicamente, mas inevitavelmente. Porque quando você muda a qualidade da observação, a realidade observada muda também. É lei, é física, é princípio. E a beleza dessa técnica é que você pode usar em qualquer situação. Você está no trânsito estressado sentindo raiva? 30 segundos de reset. Respira, escolhe o estado, eu observo a partir da paz. Você está numa discussão, sentindo raiva, prestes a falar algo que vai se arrepender? 30 segundos de reset. Respira, escolhe o estado, eu observo a partir do amor. Você está olhando a conta bancária sentindo medo ou entrando em pânico? 30 segundos de reset. Respira, escolhe o estado, eu observo a partir da abundância. E sim, no começo vai parecer estranho, vai parecer artificial, vai parecer que não está funcionando, porque você passou anos, décadas, observando automaticamente. Então o cérebro vai resistir, vai tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Mas você persiste. Você faz os 30 segundos de reset uma vez, 2 vezes, 10 vezes no mesmo dia. E gradualmente, algo começa a mudar. A reação automática começa a perder força. O espaço entre estímulo e resposta começa a aumentar. E você percebe que você tem mais poder sobre o teu estado interno do que imaginava. Você percebe que você não precisa ser refém das circunstâncias. Você pode escolher de onde observa. E essa percepção, essa descoberta é libertadora, é empoderadora, é transformadora. Porque quando você sabe que pode escolher o estado, quando você experimenta na prática essa capacidade de mudar o observador conscientemente, você nunca mais se sente completamente impotente diante da vida. Você sabe que sempre tem uma escolha, e essa escolha muda tudo. Técnicas práticas, o observador em ação, parte 2. A segunda técnica que eu quero te ensinar é o que eu chamo de estado reverso, emoção primeiro. E essa técnica é baseada num princípio que a maioria das pessoas não entende. A mente segue a emoção, não o contrário. A maioria das pessoas tenta pensar no caminho certo. Elas tentam raciocinar, convencer a si mesmas, usar a lógica para mudar o estado interno. Eu deveria me sentir abundante. Eu deveria me sentir confiante. Eu deveria me sentir grato. Mas o deveria não gera sentimento. O pensamento não cria emoção. Na verdade, funciona ao contrário. Quando você gera a emoção primeiro, a mente automaticamente começa a justificar aquela emoção, a encontrar razões para ela, a criar pensamentos alinhados com ela. Então, ao invés de tentar pensar no estado certo, você vai gerar a emoção primeiro. E como você faz isso? Através da memória emocional. Você lembra de um momento da tua vida em que você realmente sentiu aquilo que quer sentir agora. Pode ser um momento pequeno, um instante, uma lembrança breve. Não precisa ser algo grandioso. Você quer acessar a abundância? Lembra de um momento em que você se sentiu abundante. Pode ter sido quando você ganhou um dinheiro inesperado. Pode ter sido quando você estava numa fase boa da vida. Pode ter sido até um momento simples, como quando você estava num café gostoso e percebeu que tinha dinheiro suficiente para pagar sem se preocupar. Qualquer momento serve. O importante é que você realmente sentiu abundância naquele momento, mesmo que por alguns segundos. Você fecha os olhos e revive aquela memória, mas não revive visualmente como se estivesse assistindo um filme. Você revive sensorialmente como se estivesse lá de novo. Você sente a sensação no corpo. Onde estava aquela abundância? No peito? Na barriga? Era uma expansão? Uma leveza? Um calor? Você âncora aquela sensação. Você respira dentro dela. Você permite que ela se espalhe pelo corpo.
E à medida que a sensação vai tomando conta, algo interessante acontece. A mente automaticamente começa a gerar pensamentos alinhados com aquela emoção. Pensamentos de possibilidade, pensamentos de confiança, pensamentos de gratidão. Você não tentou pensar positivo. Você gerou a emoção primeiro, e a mente seguiu. E isso funciona para qualquer estado que você queira acessar. Você quer sentir amor? Lembra de um momento em que você se sentiu profundamente amado. Pode ter sido um abraço de alguém querido. Pode ter sido um olhar. Pode ter sido um momento de conexão genuína. Revive a sensação. Âncora no corpo. Deixa expandir. E observa como a mente começa a seguir. Você quer sentir confiança? Lembra de um momento em que você estava confiante. Pode ter sido quando você conquistou algo difícil. Pode ter sido quando você tomou uma decisão certa. Pode ter sido quando você se sentiu seguro de quem você é. Revive. Âncora. Expande. E deixa a mente seguir. A terceira técnica, e essa é absolutamente essencial para quem quer transformar a observação num hábito sustentado, são os microcolapsos do dia. E a ideia aqui é simples mas poderosa. Você não precisa meditar 2 horas por dia para mudar a tua realidade. Você não precisa fazer um retiro espiritual de 1 semana no silêncio. Você não precisa acordar às 5 da manhã para fazer práticas elaboradas. O que você precisa é de 1000 pequenas decisões conscientes ao longo do dia inteiro. Porque a realidade não é colapsada numa grande meditação. Ela é colapsada em 1000 pequenas observações. Em 1000 microescolhas. Em 1000 momentos onde você decide conscientemente de onde vai observar. Então você escolhe 3 gatilhos do dia. 3 coisas que você encontra várias vezes ao longo do dia, que vão servir como âncoras de lembrança, como alarmes internos para te trazer de volta à observação consciente. Podem ser carteira, espelho e celular. Ou podem ser café da manhã, carro e computador. Ou qualquer combinação que faça sentido para a tua rotina. O importante é que sejam 3 coisas que você encontra múltiplas vezes por dia. E aqui está o compromisso. Toda vez que você encontrar um desses gatilhos, você pausa. Nem que seja por 10 segundos. E você faz uma microescolha consciente do estado. Toda vez que você olhar para a carteira, você escolhe, eu observo a partir da abundância. Mesmo que a carteira esteja vazia. Mesmo que você esteja preocupado com dinheiro. Naquele momento, naquele microcolapso, você escolhe observar da abundância. Toda vez que você se ver no espelho, você escolhe, eu observo a partir do amor próprio. Mesmo que você não esteja satisfeito com o corpo. Mesmo que a crítica interna queira gritar. Naquele momento, você escolhe amor. Toda vez que você pegar o celular, você escolhe, eu observo a partir da presença. Mesmo que você esteja ansioso. Mesmo que você queira escapar. Naquele momento você escolhe presença. E cada uma dessas microescolhas é um colapso consciente. E 1000 colapsos conscientes ao longo do dia mudam completamente a tua assinatura dominante. Exemplo prático, a virada do observador. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática, de como essa mudança de observador realmente transforma a realidade experienciada. Imagina alguém que está lutando com dinheiro há anos. Não é uma situação nova. É um padrão antigo, repetitivo, doloroso. Todo dia, essa pessoa abre a carteira e sente aquele aperto familiar no peito, aquele nó no estômago que ela conhece tão bem. Olha o saldo bancário no aplicativo e vem a onda de ansiedade, aquela sensação de que não vai dar, de que está faltando, de que o mês vai terminar e as contas não vão ser pagas. Pensa no futuro e surge o medo profundo de não conseguir, de sempre estar nessa luta, de nunca sair desse ciclo de escassez. E cada vez que isso acontece, cada vez que ela olha a carteira com medo, cada vez que checa o banco com ansiedade, cada vez que pensa no futuro com desespero, é uma medição, é um colapso. É uma escolha inconsciente de continuar na mesma frequência. E cada colapso reforça o padrão anterior. É um ciclo que se autoalimenta, uma profecia autorrealizável. A observação da falta colapsa mais falta. A evidência de falta reforça a observação da falta. E o ciclo continua. Semanas viram meses, meses viram anos. E a pessoa se pergunta, por que eu continuo na mesma situação? Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, mas nada muda. E a resposta é, porque o observador não mudou. A frequência continua a mesma. Mas aí essa pessoa assiste um vídeo como esse. Ou lê algo que acende uma luz. Ou tem uma conversa que muda a perspectiva. E decide, eu vou virar o observador. Eu vou quebrar esse ciclo.
Eu vou parar de observar da falta e começar a observar da abundância, independentemente do que a tela esteja mostrando agora. E ela começa. Toda vez que olha a carteira, ela para por 30 segundos. Respira, sente o corpo e escolhe conscientemente. Eu observo a partir da abundância. Ela não nega que o dinheiro está faltando. Ela vê a situação com clareza, mas escolhe o estado interno de quem já vive na abundância, de quem confia, de quem sabe que sempre há o suficiente. E ela começa a agir desse estado. E aqui está o detalhe crucial: quando você muda o estado, as ações mudam automaticamente. Você não precisa forçar. As ações emergem naturalmente do estado. Então essa pessoa, observando da abundância, toma decisões diferentes. Ela aceita um convite para jantar com amigos que antes recusaria por medo de gastar, não porque está fingindo ter dinheiro, mas porque alguém que observa da abundância não vive com medo de cada centavo. Ela investe em um curso online que antes achava caro demais, mas que sabe que vai agregar valor e pode abrir portas. Porque alguém que observa da abundância investe em si mesmo. Ela até doa um valor simbólico para alguém que está precisando, um valor pequeno que objetivamente ela não deveria estar doando porque está faltando para ela mesma, mas ela doa porque entende o princípio: quem tem, compartilha. E ao compartilhar, mesmo que simbólico, ela está afirmando para o universo, para a própria mente, para o campo quântico: eu observo da abundância. Eu sou alguém que tem o suficiente para compartilhar. E essa afirmação em ação é muito mais poderosa do que 1000 afirmações faladas sem convicção. E num prazo de dias, semanas, algo começa a se reorganizar. Uma oportunidade surge do nada. Um antigo cliente reaparece com uma proposta inesperada. Alguém indica ela para um trabalho que ela nem sabia que existia. Uma ideia brilhante chega na mente, uma solução criativa para um problema que parecia impossível. E o dinheiro começa a fluir de maneiras que ela não estava esperando, de caminhos que ela não estava olhando. Não porque o universo é mágico, não porque ela manifestou com o poder da mente de uma maneira sobrenatural, mas porque o observador mudou. E quando o observador muda, a realidade observada muda também. As oportunidades que sempre estiveram lá, mas que ela não conseguia ver através da lente do medo, se tornam visíveis. As ações que ela não conseguia tomar por causa da paralisia da ansiedade se tornam naturais. As pessoas que podiam ajudar, mas que ela afastava com a energia de escassez, se aproximam. Porque a realidade não pode fazer outra coisa senão refletir o observador que você está sendo. O poder da escolha consciente. A verdade que ninguém quer ouvir, a verdade que é simultaneamente libertadora e assustadora, é esta: você já é um observador quântico. Você já está colapsando realidade o tempo inteiro. Você já está criando a tua experiência de vida a cada segundo, com cada pensamento, cada emoção, cada reação, cada escolha de onde colocar a tua atenção. Isso não é algo que você precisa aprender a fazer. Você já está fazendo. A única diferença, a única distinção que separa quem vive conscientemente de quem vive automaticamente, é que a maioria das pessoas faz isso no modo automático, inconsciente e reativo. E aí fica à mercê das circunstâncias, dos condicionamentos, dos padrões antigos, das crenças herdadas, dos medos não processados. Mas você agora, depois de tudo que você aprendeu aqui, você tem o poder de tornar isso consciente. Você tem o conhecimento. Você tem as ferramentas. Você tem as técnicas práticas. Você sabe o que é observação inconsciente versus consciente. Você sabe a diferença entre focar no objeto e focar no estado. Você sabe como fazer os 30 segundos de reset. Você sabe como usar o estado reverso para gerar emoção primeiro. Você sabe como criar microcolapsos ao longo do dia com os 3 gatilhos. Então agora a questão não é mais se você sabe. A questão é: você vai aplicar? Você vai fazer? Você vai realmente virar o observador consciente ou vai continuar sendo o observador automático que reclama dos resultados mas não muda a frequência? E essa escolha, essa decisão consciente de virar o observador ativo ao invés de permanecer o observador passivo, é a virada de chave que transforma tudo. É o momento em que você para de ser vítima da realidade e se torna co-criador da realidade. E atenção, isso não significa que você vai controlar tudo. Isso não significa que você vai conseguir tudo o que quer exatamente como quer. Isso não significa que você nunca mais vai enfrentar desafios ou problemas ou dificuldades. A vida continua sendo vida com suas surpresas, suas curvas, suas lições. Mas significa que você vai se relacionar com tudo isso de um lugar completamente diferente. Você vai observar os desafios a partir da confiança, não do medo.
E desafios observados da confiança se tornam oportunidades de crescimento ao invés de ameaças paralisantes. Você vai observar as oportunidades a partir do merecimento, não da escassez. E oportunidades observadas do merecimento são agarradas com ousadia ao invés de serem deixadas passar por dúvida. Você vai observar as pessoas a partir do amor, não do ressentimento. E pessoas observadas do amor revelam beleza e conexão ao invés de confirmarem as tuas feridas não curadas. Você vai observar a vida a partir da possibilidade, não da limitação. E a vida observada da possibilidade se desdobra em caminhos que você nem sabia que existiam. E essa mudança de observador, essa transformação do estado interno a partir do qual você mede a realidade, muda a tua experiência de vida de maneira tão profunda, tão radical, tão absoluta que a realidade externa não tem escolha senão se reorganizar para refletir essa nova frequência. Porque no final das contas, você não está criando a realidade pensando nela. Você não está manifestando com afirmações vazias. Você não está atraindo com visualizações ocasionais. Você está criando a realidade sendo o observador consciente que escolhe, a cada momento, de onde vai olhar, como vai sentir, e o que vai colapsar com a qualidade da tua presença. E quando você realmente incorpora isso, quando isso deixa de ser apenas conceito intelectual e se torna experiência vivida. Quando você percebe na prática que você tem o poder de escolher o observador, algo dentro de você muda para sempre. Você para de se sentir impotente. Você para de se sentir à mercê das circunstâncias. Você para de esperar que o mundo mude para então você mudar. E você começa a mudar você, sabendo que quando você muda, o mundo refletido na tua experiência muda também. E essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de controlar tudo, mas a liberdade de escolher de onde você observa tudo. E quando você tem essa liberdade, quando você exerce essa escolha conscientemente, você se torna incrivelmente poderoso. Porque você percebe que não importa o que está acontecendo na tela, você sempre pode mudar o canal. Você sempre pode escolher o estado. Você sempre pode decidir de onde vai observar. E essa escolha, essa decisão consciente repetida 1000 vezes ao dia, é o que cria uma vida extraordinária. Não porque você evita os problemas, mas porque você observa os problemas de um lugar tão diferente que eles param de ser problemas e se tornam oportunidades. Não porque você atrai só coisas boas, mas porque você observa tudo que chega bom ou desafiador, de um estado tão elevado que tudo serve para o teu crescimento. E essa é a maestria do observador consciente. Não controlar a vida, mas escolher de onde vive a vida. E quando você escolhe bem, a vida se torna uma obra-prima. Epílogo, seu desafio de 7 dias. Então aqui está o teu desafio, o compromisso que eu quero que você faça consigo mesmo agora. 7 dias como observador consciente. 7 dias aplicando tudo o que você aprendeu aqui. 7 dias escolhendo deliberadamente de onde você vai observar a vida. 7 dias quebrando o piloto automático e instalando a escolha consciente. 7 dias mudando a qualidade da tua observação e vendo o que acontece com a realidade observada. Não 7 meses. Não 7 anos. Apenas 7 dias. Todo mundo consegue fazer algo por 7 dias. E 7 dias é tempo suficiente para você começar a perceber a diferença, para sentir a mudança, para experimentar na própria pele o poder de virar o observador consciente. As regras são simples e não negociáveis. Primeiro, escolha 3 gatilhos do dia. 3 coisas que você encontra várias vezes ao longo do dia. Podem ser carteira, espelho e celular. Podem ser café, carro e computador. Podem ser qualquer combinação que faça sentido para a tua rotina. O importante é que sejam 3 coisas concretas, tangíveis que você vai encontrar múltiplas vezes. Porque cada encontro com esses gatilhos vai ser uma oportunidade de observação consciente, um momento de escolha deliberada, um microcolapso que vai começar a mudar a tua assinatura dominante. Escreve os 3 gatilhos. Compromete-te com eles. E começa amanhã de manhã. Segundo, toda vez que você encontrar um desses gatilhos, pause. Nem que seja por 10, 20, 30 segundos. Você não precisa parar a vida. Você não precisa sentar em posição de lótus. Você não precisa fazer um ritual elaborado. Só precisa pausar, respirar, sentir o corpo e escolher conscientemente o estado. Eu observo a partir da abundância. Eu observo a partir do amor. Eu observo a partir da confiança. Eu observo a partir da paz. Eu observo a partir da possibilidade. Escolhe o estado que você quer instalar. Escolhe a frequência que você quer emitir. E sustenta por alguns segundos. É simples.
Mas não é fácil, porque o piloto automático vai tentar te puxar de volta, vai tentar te convencer de que isso é bobagem, de que não vai funcionar, de que você está perdendo tempo. Terceiro, e esse é absolutamente crucial, não cheque resultados nos primeiros 7 dias. Apenas sustente o estado. Confie no processo. Porque se você fica checando, você está observando da dúvida. E dúvida é o oposto da confiança. Dúvida é observar da falta de novo. Então você faz os 7 dias com fé. Não fé cega, mas fé experimental. Fé de quem está testando uma hipótese. Fé de quem está disposto a experimentar. Você vai fazer os 7 dias. Vai escolher o estado conscientemente múltiplas vezes por dia através dos 3 gatilhos. E vai simplesmente observar. Vai notar. Vai perceber. Sem forçar. Sem exigir. Sem ficar ansioso por resultados. Apenas sendo o observador consciente e vendo o que emerge. E quarto, ao final dos 7 dias repara o que mudou. Não só fora, nas circunstâncias externas, embora você provavelmente vai notar algumas mudanças aí também, mas principalmente dentro, na maneira como você se sente, na maneira como você reage, na maneira como você observa a vida. Você está mais calmo? Mais confiante? Mais presente? As coisas que te tiravam do sério ainda te afetam da mesma maneira? As situações que te deixavam ansioso ainda têm o mesmo poder sobre você? Ou algo mudou? Alguma coisa se transformou? Porque a mudança externa é consequência. A mudança interna é a causa. E se você fizer isso de verdade, com honestidade e comprometimento, você vai perceber algo profundo. Você vai perceber que você nunca foi vítima da realidade. Você sempre foi o observador que a cria. Você vai perceber que você tem mais poder sobre a tua experiência de vida do que te ensinaram a acreditar. Você vai perceber que a qualidade da tua observação determina a qualidade da tua realidade. E essa percepção muda tudo. Porque quando você sabe que você é o observador, quando você experimenta isso na prática, quando isso deixa de ser teoria e se torna experiência vivida, você nunca mais se sente completamente impotente. Você sempre sabe que tem uma escolha. E essa escolha, exercida conscientemente, é o que cria uma vida extraordinária. Se esse vídeo fez sentido, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, se alguma parte da tua alma acordou e disse sim, isso é real, eu sei que isso é verdade. Então deixa um comentário aqui embaixo dizendo, eu sou o observador. Essa afirmação é poderosa. Ela ancora a consciência. Ela marca o momento em que você decide virar consciente da tua natureza como observador quântico da realidade. Ela declara para o universo, para a tua própria mente, para o campo de todas as possibilidades, eu não sou mais vítima. Eu sou o observador. E do observador que eu escolho ser, emerge a realidade que eu vou viver. Então escreve, eu sou o observador. E deixa essa afirmação ecoar dentro de ti. E se você quer continuar essa jornada, se você quer se aprofundar ainda mais nesses princípios que unem ciência e consciência, que conectam física quântica e sabedoria espiritual, que traduzem o abstrato em aplicável, tem um vídeo na tela agora que vai te levar ainda mais fundo. Clica ali e vem comigo. Até a próxima observação consciente. E lembra sempre, a realidade que você experimenta amanhã está sendo colapsada pela qualidade da tua observação hoje. Então escolhe bem de onde você observa, porque essa escolha muda tudo. Ela muda a tua experiência de vida. Ela muda o que você atrai. Ela muda quem você se torna. E no final, ela muda o mundo que você vive. Um colapso consciente por vez. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.